de acidente de trânsito que seguem sem respostas para as famílias das vítimas, porque os responsáveis por esses acidentes, muitos deles fatais, ainda não foram julgados. Mas por que não foram julgados? Tem prova, depoimento, imagens não faltam? A Bruna Frenner vai explicar para a gente, né? Por que tanta demora no julgamento dos casos e dos responsáveis por esses acidentes? Ela preparou uma reportagem especial para a gente, né, Bruna? Isso, Jasso. A gente preparou uma reportagem até para relembrar o telespectador de alguns casos que nós mostramos aqui no Balanço Geral, que nós acompanhamos. Alguns deles a gente ainda não tem a resposta. Será que o apontado aí pela Justiça vai ou não a júri popular? E para a vítima, né, essa ansiedade, às vezes fica essa ansiedade, essa crise de saber realmente qual será a resposta que a Justiça, que o Estado vai dar. Então vamos assistir a reportagem. Em maio deste ano, Manuela Queiroz Vicentini foi morta. Ela estava grávida de 6 meses. 2 vidas se foram depois de uma batida num cruzamento no bairro Boqueirão, em Curitiba. Mesmo alcoolizado, o motorista responsável pelo acidente não vai a júri popular. Samuel Alisson Soares Barbosa chegou a ser preso em flagrante. O que fica agora é a dor da família. É uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça. O tamanho da pancada que foi, a minha filha foi arremessada para fora do carro. Ele tem uma passagem por atropelamento. Realmente tem alguma coisa de errado nisso daí. Teve a cara de pau de perguntar se a gente queria dinheiro. Ele queria... E ele vem falar em dinheiro depois de tudo que ele fez. Quem vê o Moser assim, junto com a esposa, trabalhando no novo negócio da família, nem imagina que ele nasceu novamente. Foi um renascimento, uma segunda chance. Foram 8 cirurgias e é difícil até hoje, né? Nós estamos tentando nos levantar. Até hoje, Moser carrega sequelas do acidente que sofreu no dia 12 de junho do ano passado, no bairro Rebouças, em Curitiba. O motoboy iria fazer a última entrega da noite quando foi atingido por um carro que cruzou a canaleta exclusiva para ônibus na Avenida 7 de Setembro. Ele ficou caído no chão e a motorista entrou no carro e foi embora. Talvez muitos não sabem, mas eu tive que usar fralda, precisei de fisioterapeuta particular, educador físico particular, para eu poder voltar a andar, fazer o que eu faço hoje. Hoje você pensa em trabalhar novamente com moto? Não não posso, o médico me proibiu. Caso eu tenho uma prótese no cotovelo e na bacia. Caso aconteça de eu cair ou alguém me atropelar, eu posso perder os membros. Ele tem que amputar meu braço ou minha perna, porque não tem mais solução, né? O Balanço Geral acompanhou todos os capítulos dessa história. A defesa de Cassiane Aires tentou várias vezes reverter as qualificadoras e impedir que ela vá à júri popular. Nós temos uma série de problemas de sinalização no local do acidente que já foram apontadas em laudo próprio, que já está sendo discutido no processo e que ainda nós teremos, outras oportunidades processualmente viáveis para reformar essa decisão que mandou o caso a júri. Então nós aguardamos e esperamos que essa decisão seja assim reformada. Você bebeu, você está assumindo risco quando você dirige, você acabou atropelando uma pessoa, você fugiu do local sem prestar socorro e vai sair ileso. A motorista chegou a ser considerada foragida e depois se apresentou na delegacia. Em depoimento, mulheres que estavam com Cassiane naquela noite falaram que elas beberam 4 garrafas de vinho. Essas imagens mostram a motorista num bar, depois saindo com o carro. Pouco depois, ela atropela Moser. Eu abracei ela, eu perdoei, só que eu falei para ela, esse é o meu direito, eu quero seguir em frente com a justiça tem que ser feita. Eu não quero saber de dinheiro, eu não quero saber mais nada disso, eu já passei. Eu quero que ela vá à júri popular, que sirva de exemplo às outras pessoas que vêm acontecendo diariamente, né? Outro caso que pode ir a júri. A modelo Cássia Viale atropelou e matou o motoboy Jackson Medeiros no bairro Boqueirão, em Curitiba, na noite do dia 3 de setembro. Ela fugiu do local do acidente. O delegado do caso disse que ela deve responder por vários crimes. Realmente, o inquérito policial foi instaurado por homicídio culposo na direção de veículo automotor,
mais precisamente qualificado pela embriaguez, por afastar-se do local do acidente e por omissão de socorro. E caso se verifique que ela assumiu o risco de causar o resultado, sem sombra de dúvidas, vamos alterar a tipificação para um crime de homicídio com dolo eventual. Aí já está previsto no Código Penal. A Justiça continua com o entendimento de que ela deve ir à júri popular. Não existem elementos de prova ainda suficientes que possam pautar essa decisão. Portanto, iremos recorrer e também acreditar que essa decisão pode ser revertida. A gente não chama de acidente, na verdade, né? Um assassinato, na verdade. O que vai confortar o coração do senhor? Saber que a pessoa que tirou a vida dele não vai ficar solta nas ruas aí, talvez fazendo até outra vítima, né? Eu não sei qual a dificuldade disso, mas enfim, há uma guerra depois jurídica, né, entre defesa, né, acusação, enfim, as famílias tentando levar isso realmente para um júri popular, né? Pois se trata de, pois se entende que há ali um homicídio, né, doutora Márcia? Com dolo eventual. Com dolo eventual. Quer dizer, e por outro lado a defesa tentando fazer com que isso fique na vara de trânsito, para quê? Para que as punições sejam menores, né? E haja um entendimento diferente por parte da justiça. E nessa briga toda fica a família da vítima sofrendo. Agora, a mim, me parece simples pensar da seguinte forma, doutora, e me corrija, sou leigo, eu sou jornalista, não sou formado em direito, não tenho formação em direito, mas assim, me parece o seguinte, quando você se envolve num acidente, o que é acidente? É aquilo inesperado, é o inesperado. E eu entendo que no trânsito pode acontecer uma imperícia, uma imprudência, uma desatenção que pode levar realmente a um acidente. Agora, quando envolve velocidade acima do limite, quando envolve bebida principalmente, aí deixou de ser imperícia e imprudência. Nós temos a seguinte situação e por que dessa briga? Se a gente falar no homicídio culposo de acidente de trânsito, esse que é julgado pela vara de trânsito, nós estamos pensando numa pena de 2 a 4 anos de prisão. Se nós pensarmos em um crime de homicídio por dolo eventual, mesmo que ocorrido dentro do trânsito, e esse sim vai para o tribunal do júri, a pena passa de 6 a 20 anos de prisão. Então entende por que os advogados eles buscam o máximo fugir da ideia do tribunal do júri, que a pena mínima é 6 anos. Isso sem pensar nas outras qualificadoras que podem vir juntos, outros crimes. Mas simplesmente o homicídio culposo e doloso, o culposo em trânsito e o doloso por dolo eventual ainda cometido no trânsito, tem essa diferença enorme de valor de pena. E há um entendimento maciço do nosso judiciário em que em determinadas condições em que a pessoa, embora não quisesse aquele resultado, mas também não se importou com ele, ou seja, resolveu dirigir mesmo alcoolizada, em alta velocidade, não se importando com outras coisas que deveria se preocupar minimamente e não o faz, né? O entendimento é que sim, esse crime ele é feito por dolo eventual. E se for dolo eventual, vai para o tribunal do júri. E você, Bruna, qual é o seu entendimento a respeito do... eu acho que a Bruna tá sem retorno agora. Bruna, tá me ouvindo, Bruna? Vamos ver se a Bruna tá me ouvindo. Tô sem. Tô sem. Tô te ouvindo. Tá ouvindo agora sim, já. Agora chegou o retorno para a Bruna. Bruna, para a gente arredondar essa questão, o que mais que você tem aí para acrescentar? Qual é o teu entendimento também em toda essa história, depois dessa reportagem que você apresentou para a gente aí? Olha, Jasson, eu acho que é muito mais complexo, né, do que uma reportagem de poucos minutos para que a gente possa mesmo dar uma opinião aqui, né? O fato é que quem foi vítima da história quer uma resposta da justiça, né? O Moser estava me falando que chegaram a oferecer para ele 20 mil reais. A questão dele não é só financeira, né? Porque até hoje ele é afetado pela questão financeira, mas é de fato ver que a justiça é feita de fato, que a pessoa responsável por isso, que viu ele caído no chão e que pegou o carro e foi embora, entenda que ela não pode mais fazer isso, né? Que não tenha outras vítimas. Então eu tô do lado dessas vítimas, que a justiça realmente deu uma resposta efetiva, uma resposta à altura para essas pessoas. Obrigado, Bruna. Tratar de outro assunto.